começar, a gente precisa Nossos convidados, né? dos nossos convidados. Nós temos 2 convidados especiais hoje à noite aqui para vocês, onde a gente vai ter uma roda de conversa brilhante. Nós vamos discutir casos especiais que com certeza vai ajudar muito vocês. E a gente precisa entender que muitos dos problemas que você quer resolver, eles tiveram um início. Então, esses especialistas vão conversar com a gente para falar desses inícios de conflito. Vamos chamar nossos convidados? Vamos lá, eu quero chamar aqui o Evandro, que é psicólogo, que é palestrante, que é influencer digital, fala bastante nas redes sociais. Prazer recebê-lo aqui. Muito legal. É um estar prazer. aqui com todos. Prazer enorme ter você aqui. E também temos outra psicóloga, a Simone Bori, que está aqui com a gente também. Simone, muito prazer, que bom que você veio aqui com a gente para participar desse momento. Prazer recebê-la. Estou recebendo vocês em casa, é isso? A gente está praticamente na sala de casa, Simone. Fique à vontade. Tá linda de verde, adorei, gente. Obrigada. Olha, e você também pode participar, você que está em casa, você pode participar, você pode escrever para a gente, você pode mandar mensagem. Se você quiser tirar dúvidas com eles, muitas pessoas já fizeram isso, já mandaram aqui pra gente algumas situações e querem a opinião de vocês. Dizem que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Eu discordo, não sei se vocês discordam também. Isso está mudando também, né? Tá mudando isso, porque tem situações que a gente precisa meter a colher sim. Mas tem horas que a situação no casamento ela tá tão difícil, parece que a pessoa não consegue conversar, Simone. Sabe quando não tem diálogo, Evandro? E a pessoa fica assim, querendo uma luz. E tem uma pessoa aqui que quer uma luz. Ela falou o seguinte, que ela já está casada há algum tempo, só que o esposo dela basicamente vive para trabalhar e depois para jogar baralho. Ele não vai Passa deitar com o dia ela. inteiro sem trocar palavra com a esposa. Não conversa com ela. Ela tá falando que eu não converso comigo, a gente não tem assunto. Ela vai pro quarto, ele fica ali assistindo televisão, vai só de madrugada pro quarto, não conversa. E ela tá se sentindo isolada, abandonada. Ela não está sabendo como lidar com essa situação. Eu confesso para vocês que quando eu vejo um homem nessa situação, que não quer saber da esposa, que não conversa com a esposa, me vem 2 situações na cabeça. Dorme no sofá, prefere dormir no sofá que dormir com a esposa. Uau. Me vem 2 situações na cabeça, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, que são especialistas, que minhas opiniões são puro achismo. Vocês vão tirar no 2 ou 1, quem vai responder? Se você quiser, Vai pode lá, falar. então, me fala, como é que a mulher lida com isso? Porque é ela quem está procurando ajuda, né? Muitas vezes a pessoa está numa situação em casa e assim, poxa, eu queria que meu marido estivesse ouvindo, eu queria que ele... Mas sou eu que tô. Por natureza, as mulheres buscam mais ajuda do que nós homens, né? Infelizmente. Mas ela está aqui desesperada buscando ajuda. Sim. E se a gente for parar para prestar atenção, tem um sinal de alerta nisso aí, não é, gente? Tem. Eles estão morando na mesma casa, mas eles só estão morando. Estão dividindo as contas do apartamento, vamos dizer assim. Tem um termo que a gente usa hoje que é separação invisível. Eles não sabem, mas eles já estão separados. Porque eles só estão convivendo. Parece que não tem relacionamento mais. Eles não têm diálogo, provavelmente não tem aí vida sexual também. O que está ligando esse casal? E aí, quando a gente começa a ver que ele está ligado em baralho, né? Que você falou, Baralho. jogos. Exato. Então, me dá uma sensação de que ele está meio que anestesiado, percebe? Então, assim, ele está ocupando a maior parte do tempo dele em atividades que não têm a ver com a vida conjugal. E ele está ocupando esse tempo a ponto de estar desligado desse relacionamento. É como se ele tivesse anestesiado mesmo. E aí isso é um sinal de Ela vai alerta. pro quarto, ele fica lá na TV e só vai pro quarto de Mas, madrugada Simone, quando ela tá é dormindo. falta de interesse nela, ele perdeu o interesse nela, ele não quer mais saber de mulher nenhuma, ele tem outra. Ele tá vendo Acontece, pornografia, tá vendo talvez? pornografia. Então, aí você percebe que a gente pode pensar em um monte de coisas nessa Aham. hora. Só que assim, o papel dela não é, nesse momento, de chamar ele para conversar. Ela não fez até agora, então não pode fazer agora. Agora o que ela precisa é observar, mas observar de um modo diferente. Ela precisa começar a observar se ele está assim também no ambiente de trabalho, se ele está assim com os familiares, ou se isso é só com ela. Ela precisa agora fazer, eu costumo diagnóstico. dizer, exatamente, friamente, sabe? Porque assim, ela está muito envolvida com a situação e ela precisa começar a olhar de fora agora, para observar o que está acontecendo. Isso não pode ser um quadro depressivo? Então, você Sabe percebe... aquela pessoa que tá ali fugindo? Não Uma pode coisa ser, que a gente Evandro. percebe é que, às vezes, a esposa fala e não tem uma resposta da outra parte, né? E isso pode acontecer também ao contrário, né? Aqui a gente está colocando a situação do homem, Sim, que foi a porque que a pessoa ela É o é. caso mencionou, aqui, né? Mas, às vezes, a gente precisa desestabilizar o sistema. Eu vou explicar como é que isso funciona. Às vezes, a gente tem uma conduta
E a nossa conduta deixou o outro acomodado na conduta do outro. Uhum. E às vezes, quando a gente fala, não é o suficiente. A gente precisa mudar a nossa conduta para tirar o outro da zona de conforto, para ver se desestabilizando esse sistema familiar, essa rotina, existe esse desconforto e o outro começa a refletir e raciocinar sobre aquilo que está fazendo. Tem que chamar a atenção primeiro, né? Aquela história de Exato. que a esposa pede para lavar a louça, o marido nunca lava, ela pede de novo, ele nunca ajuda a limpar a cozinha, até que ela deixa lá a louça sem lavar uns 2 semanas, ele diz, o que está acontecendo aqui? Exatamente. Chamou a atenção de um modo diferente. Mudou, desestabilizou o sistema, né? Aquilo que era uma rotina que para o outro estava confortável, mas que para ela não estava. Mas aí ela foi lá e promoveu uma ação que deixou a outra parte desconfortável também. Uhum. Agora, mas você falou disso, eu perguntei da depressão, porque eu vivi a depressão. E uma das coisas que mais me marcam quando eu penso no meu período difícil da depressão era de ficar no sofá assistindo TV, fazendo nada. Lembra disso, amor? Uhum, super. Completamente anestesiada. Era um nada, era um lugar do nada, assim. Uhum. Não era porque eu estava interessada naquilo, nada. E quando eu vejo um quadro desse, eu fico pensando, será que esse marido não está precisando de ajuda e ninguém está percebendo? Vocês perceberam que vocês trouxeram pelo menos 4 situações? Pornografia, traição. Vocês trouxeram um monte de itens. Então, o papel de observadora nessa hora é interessante. Porque no primeiro momento a gente tem uma tendência a achar que é comigo o negócio. E pode ser. Uhum. Também a gente não sabe como é que é você. E isso é muito importante. Você é chata pra caramba. Você chega em casa e é só reclamação. O cara tá esperando você ir dormir mesmo pra ir dormir com você, porque Deus me livre, é muita reclamação na minha E orelha. tem também a questão de que nós homens, às vezes, a gente trabalha o dia todo, não que a mulher não trabalhe, mas a gente trabalha no nosso canto e a gente precisa um pouco de entrar numa A concha, gente né? já teve aqui, ó. Ela foi E pro baralho. Muito tempo. Já Muito deu? tempo. É, exato, Na verdade, tá eles estão exagerado, né? desconectados. Muita exatamente, conta. Tá lá no sim. fundo do mar aqui, né? Só que aí o que acontece? Dá uma de observadora, percebeu que está na relação. Vamos imaginar que está na relação. Então, se eu chegar para o confronto, ele já não quer nada com essa relação. Chegar para o confronto é você simplesmente dar tua cara a tapa nessa hora. Então, às vezes, é interessante, como ele falou, a gente mudar um pouquinho essa situação. Então, assim, amor, hoje eu estou com muita vontade de assistir um filme, eu vou lá tomar um banho, e quando eu voltar a gente começa a assistir, tá? Ou seja, ela está começando a chamar para ter alguma conexão, tem alguma coisa que eles gostam de fazer juntos. E isso precisa ser resgatado. Porque primeiro eu preciso preparar o terreno, ter algum vínculo, para depois eu começar a trazer assuntos difíceis. Esse é o problema. As pessoas estão passando por dificuldade e aí elas vão e colocam mais lenha na fogueira, trazendo assuntos difíceis, sendo que Ou realmente seja, não não tá é a hora de Exatamente. brigar com ele, de chamar ele na chincha, de dizer, poxa vida, tu quer abandonar? Não é hora de... É observar. Você falou algo interessante, que trazer... Tem coisas que a gente gostava de fazer, a gente deixou de fazer depois de 19 anos. Por talvez um relaxo ou porque a vida mudou. Trazer alguma coisa lá do passado pode Sim, desestabilizar e... né, a gente tem um Exatamente. outro E a gente caso tem que aqui. pensar o seguinte, né? A gente tem que considerar que as pessoas geralmente fazem aquilo que elas querem, aquilo que é bom para elas e que elas consideram que é bom para elas. E às vezes, uma esposa desta maneira, se for muito direta e pedir muito só aquilo que ela precisa, ela não acessa o comportamento do outro, ela não muda o comportamento do outro. Agora, se talvez aproveitar os interesses do outro para conseguir conduzir Entrar no até mundo. chegar nos interesses dela, talvez este caminho possa ser mais produtivo. Evandro, eu acho que você já recebeu esse caso lá no seu consultório. Olha só o que diz aqui no nosso caso 2. Na minha casa moramos eu, meu esposo, a nossa filha com menos de 2 anos e a minha mãe. Vê a sogra do camarada lá. Recentemente, ela tem constantemente criticado o meu esposo, diz ela, dizendo que ele não presta. Olha só a crítica, não é que ele não faz a Boa barba. fama, né? De sogra linda. Beijo. Embora eu mesma tenha notado algumas coisas nele, ela também não é cega, vê alguns defeitos do marido, afinal de contas todos temos, né? Não sei o que fazer, não aguento mais ouvir minha mãe falar mal do meu marido. Vamos colocar aqui que um dos 5 motivos principais de separação é a intervenção de parentes. terceiros, né, na relação, né? A gente tem problemas sexuais, problemas financeiros, divergência na educação dos filhos, divisão das tarefas do lar e intervenção de terceiros, que é o que está acontecendo. A gente precisa considerar se realmente as condutas do marido não são condutas, às vezes, um pouco duvidosas, porque, às vezes, a mulher ali, apaixonada, tudo, não consegue enxergar algumas coisas que a mãe enxerga. Porém, às vezes, pelo fato de talvez ser uma senhora que talvez esteja sozinha, vivendo e participando da família da filha,
ela pode ter suas carências também, ela tem seus vazios também, ela também talvez tenha carência de uma figura masculina na vida dela. E às vezes a gente tem algumas coisas que a gente acha meio feio falar, mas são coisas que na terapia a gente vê que isso faz parte da vida dos seres humanos. Às vezes rola uma invejinha assim, às vezes a mãe tem uma inveja de que a filha tem uma família. Perdeu a filha. Exatamente. Não só que perdeu, mas assim, tipo, olha, minha filha está vivendo tudo que eu queria ter vivido e por algum motivo eu não tenho mais meu marido. Mas ela não tem inteligência emocional de lidar com isso. Deixa eu até perguntar, a gente se conhece alguém assim? Como é que é ali na sua casa? Sua sogra mora junto com você? Gente, ele queria que a sogra dele Nossa, morasse com gente ele, é do céu. verdade. Mãe, você está assistindo Minha a gente sogra nesse momento. te paga o dobro que você Beijo. ganha lá no teu emprego. Ele faz esse tipo de proposta pra minha mãe toda semana. Dona Dalva, você não quer vir morar com a gente? Eu pago teu salário pra você só ser nossa vizinha. Tem Minha mãe segundas tá intenções, fugindo. não tem? Minha Não mãe tem fugindo. segundas intenções isso aí? Pra Óbvio cuidar que dos tem, você tem filhos? você- Terceiras, quartas. Mas você que está nos ouvindo, como é a sua família? Tem alguém que está passando por esse problema? Escreve aqui pra gente. Traga os seus Tem alguém casos. parecido na sua situação? Você acha que essa moça devia mandar a mãe dela aí, de repente, morar em outro lugar, né? E viver a vida dela? Simone, o que você faria? Tá, mas aí vamos lá. Eu sempre tenho essa sensação da gente abrir um pouquinho mais o ângulo. Vamos lá. A mãe está morando com eles ou eles estão morando na casa da mãe? Porque Parece tem que uma pela diferença história essa. que mãe. a mãe veio lá. Ó. Na minha casa, moramos Tá. eu, dá a Ok. impressão que sim. Tá, então a gente está falando de uma mulher que ela não conseguiu a independência, né? Não sei a idade dela, Aham. mas é muito Ela provável. tem uma filha de 2 anos. Então, não deve ser tão... Deve ser é, uma senhora jovem ainda. é. Então a gente está falando de uma mulher, a mãe, estou falando da mãe Da agora. ela tá Da falando isso. sogra. Ela não conseguiu independência. Uhum. Ela está dependente da filha agora. Aham. Percebe? Então, muito provavelmente, essa é uma mulher que provavelmente tem uma história de abandono, pode ter um monte de coisa nessa história. Mas e a filha também, Simone? Essa filha não conseguir deixar a mãe dela e formar a sua Isso. família. Mas sabe o que me chama a atenção também, Fabi? A partir do momento em que eu estou mal resolvida, eu vou para outros relacionamentos intoxicada. Uhum. Percebe isso? Claro, leva Então, a uma gente- história. Exatamente. Então, às vezes, eu começo a interferir porque eu estou machucada. E aí eu começo a interferir num relacionamento que não me compete mais. E aí você está trazendo um aspecto muito importante também. Essa filha, ela está num papel muito complicado. Isso é bíblico, né? Sim, Deixa o homem, seu- pai e mãe, se une à sua mulher. Exatamente. Sentido genérico, homem aqui, homem e Aham. mulher. Então, a gente está vendo uma filha que ela não conseguiu. Fazer essa deixar- transição. Mas de o que deixar- ela faz uma faz confusão. agora? A mãe talvez não tenha onde morar. Não vou Uhum. colocar minha mãe num canto qualquer aí, porque é minha mãe, né? Uhum. O que ela faz? Conversa? E aí, vamos lá, vamos pegar agora o contexto religioso, porque eu acho que chamar a tem mãe muita também. gente... Chama sua mãe agora nesse momento. Cutuca lá e... Mãe, Liga aqui. Oi, tudo bem? Você que é sogra e mora na casa da sua filha. Vamos parar de interferir no casamento? Você quer o quê? com a sua filha? Aproveitando, já que a Fábio pediu para chamar a mãe ou a sogra aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós aqui temos um número especial que está aparecendo aqui na sua tela nesse momento, que você pode ligar e conversar com especialistas, com pessoas preparadas para tirar suas dúvidas, para te confortar, para te orientar. A Novo Tempo está neste mundo justamente para te ajudar, para te apoiar, para fazer da sua vida uma vida melhor. Então, se você quiser conversar com a gente, entre em contato com esse número no WhatsApp e a gente conversa com você, ok? Mas a Simone ia me dar uma solução agora. Eu tô Sim. esperando essa solução. Porque o que acontece? Dentro do contexto, quando a gente pensa religioso, tem essa questão de honrar pai e mãe, e nessa hora pode ter uma confusão. Então, honrar significa eu ouvir tudo que ela tem para falar. Por isso que eu O preciso... tempo todo. E aí é quando a gente precisa começar a fazer uma reflexão importante. Ela precisa cortar o cordão umbilical, isso é fato. E ela não está desrespeitando a mãe fazendo isso, porque filhos são como flechas, é para eles voarem. Então, é aí que está a questão. Ela vai precisar se posicionar. A questão é, eu consigo me posicionar? Eu consigo colocar que, assim, mãe, eu amo a senhora é minha mãe, vai ser para sempre a minha mãe, é um amor que eu amo, mas agora eu estou casada. Ela vai precisar ter essa conversa com a mãe. É muito importante que ela se a gente prepare. tem que As pessoas considerar- fogem das conversas Aí, difíceis. é Não isso. fogem. Mas a gente tem que desconforto. considerar que precisa ver a geografia da casa também, o espaço geográfico da casa. Às vezes mudar para uma casa que tem uma edícula, que tem algum outro espaço onde a mãe possa ficar ali preservada, mas ao mesmo tempo distante daquele núcleo familiar,
pode ser uma estratégia, né? E a gente também tem que pensar que a gente pode estar falando de uma mãe que talvez seja um pouco narcisista e que faça uma chantagem, uma manipulação, mas eu fiz tudo para você e agora você vai me largar, vai me abandonar, né? E se sente nesse direito de fazer essas intervenções na vida da filha, né? Então, sempre quando a gente pega casos assim para discutir, é sempre multifatorial, são múltiplas possibilidades, mas o que eu acho legal dessas conversas, eu sei que até o final dessa noite aqui a gente vai ter vários outros tópicos aqui. O que eu acho muito legal é que a cada ponto que a gente vai colocando, talvez alguém aí de casa se identifique, né? E fale, olha, é exatamente isso. Olha, é nesse ponto aqui que eu estou vivenciando e é isso aqui que eu preciso fazer e eles estão falando ali mais ou menos do que eu vivo. Eu acho que conversar, comunicação é a base para resolver qualquer problema, né? Lá em casa nós temos um acordo, eu e a Fabi, ela não fala mal da minha família. Pra família, eu falo só pra ele. Exato. Entre nós a gente conversa. Senão Mas a gente desce ela a não lenha. fala mal para eles em hipótese alguma. Não chama a atenção deles. E não chama atenção. E eu, obviamente, para a família dela. Se tiver que chamar atenção, eu digo, Fábio, eu tô incomodado com esse assunto. Conversa com o seu pai, conversa com o seu irmão. Então, quando a gente tem uma comunicação sincera, aberta, com carinho, com amor, facilita a resolução de problemas, né? Então, a base de tudo é a gente se comunicar, né? Essa comunicação, a gente vai falar sobre isso nos outros dias também. E eu quero lembrar você que hoje é só o começo. Inclusive, se você quer estudar mais sobre esses assuntos de família, a gente tem aqui embaixo, ó. Você pode acessar, a gente tem um guia para você estudar com a gente todos os assuntos relacionados à família, casamento, a filhos, a esses conflitos, tá? Aprender, inclusive, a conversar melhor. Antes da gente acabar esse bloco, a gente tem muita coisa ainda hoje, eu queria trazer o terceiro caso, que tem muito a ver justamente com a conversa. Ela está dizendo aqui que ela tem mais de uma década de casamento. Estão juntos há mais de uma década, tem um filho. Ela quer casar oficialmente, ele não quer. Ela é de uma religião, ele é de outra religião. E eles têm muitos conflitos porque eles divergem em relação à educação desse filho que eles têm junto. Ó, o nosso filho participa de atividades da minha igreja e tem crenças diferentes quando está com meu marido na igreja dele. E isso está trazendo um conflito. O Marshall Rosenberg, eu gosto muito das teorias e da formulação dele de conversas não violentas. Ele fala que na conversa a gente tem que expor como a gente se sente, o que a gente precisa do outro e dizer a condição para aquilo. Eu gosto dessa estrutura. Como é que a gente faz isso na prática em casos assim? Fabi, posso falar, Evandro? Claro, fique à vontade. Os dois respiraram juntos, senti que vem muita coisa por aí, gente. Ai, meu Deus. Tem mais, gente, tem mais. É legal a gente falar, principalmente para quem está namorando aqui agora, porque eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que está namorando ainda. Porque a gente tem uma tendência a achar, não, mas comigo vai ser diferente. O julgo desigual que a gente está falando. Isso aqui é o clássico, gente. Carrega um mas peso comigo é de- diferente. Porque eu conheço fulano e beltrano que não tiveram problemas com isso. Isso é exceção, isso não é regra. Essa daqui é a realidade quando as pessoas acabam convivendo com pensamentos muito divergentes em relação à vida espiritual. E quando os filhos vêm, isso se reflete de maneira absurda, que é o que está acontecendo. Ele está dividido, né, essa criança. Mas aí vamos lá, gente. Tem caminhos que são diferentes entre eles dois. Eles pensam diferente. E eles estão juntos há 10 anos. Por que agora tem que casar? Eu estou vivendo assim há 10 anos e está tudo bem. Por que agora eu preciso casar? Então, é mudança de concepção. É mudança de conceito. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não é uma conversa. E assim, na verdade, ela vai ter que mostrar qual que é a vantagem. Porque já está tudo funcionando desse jeito. Por que eu vou mudar isso agora? Sabe? A gente tem uma tendência a... Eu descobri a roda e aí agora eu quero mostrar a roda para todo mundo, mas quem disse que o outro está preparado ou está interessado em ver a Essa roda? mudança, né? Acontece muito isso em casos de conversão recente, que a pessoa Sim. descobre aquilo e daí você quer... E a gente tem uma orientação bíblica muito interessante. Amós 3, não é? Eu vou guardar essa daqui pro final do programa, porque a gente vai voltar com eles. A gente vai voltar com essa, eu quero trazer esse pensamento. A gente tem muita coisa ainda para acontecer. Mas e quando? Aqui é a pergunta de vocês que está chegando agora, tá, gente? Mas daí quando a pessoa não quer, a gente tá falando de conversa, tal, mudar. Mas quando o outro não quer, não gosta de conversar. Gosta de discutir a relação, Evandro. Meu marido não quer falar. A gente tem uma questão, uma coisa que a gente chama de um comportamento abusivo, que é o passivo-agressivo.
né? E às vezes a gente acha que a agressão tem a ver somente com enxurrada de palavras, abuso emocional e tal, aquela coisa. Mas o passivo-agressivo é aquela pessoa que justamente agride pela indiferença. Pela Às vezes, ignorar, né? Exatamente, né? Pelo desprezo. Isso é um forte tipo de abuso psicológico, porque a outra pessoa ela fica se sentindo isolada dentro dos problemas dela, dentro do mundo dela, e isso sim a gente precisa entender isso como um abuso psicológico. Então, existem, claro, algumas estratégias que a gente pode sugerir para as pessoas, mas vamos lembrar uma coisa: a gente tem a mania de querer encontrar soluções perfeitas para situações imperfeitas, num mundo imperfeito. E aí a gente pode entender que talvez não tenha uma resposta ou uma solução perfeita para mudar isso. Às vezes, se existe... Eu sempre, quando falo de casamentos, né, eu sou cristão também, aqui como todos aqui, e eu sempre prezo, quando eu trato casos difíceis em terapia conjugais, pela lei do menor prejuízo. Pela lei do menor prejuízo. Né? E às vezes o relacionamento ele é tão tóxico, até mesmo por essa indiferença, que às vezes pode estar prejudicando demais uma das partes, a ponto de a pessoa adoecer, até mesmo pelo desprezo que ela sofre. Mas toda a família, os filhos, todo mundo Exatamente. sofre, às vezes não é só cônjuge. Exatamente. Até nessa situação onde você tem, por exemplo, duas visões religiosas diferentes, né, querendo ensinar o filho de uma forma diferente, você vê, vai ter consequências isso. A gente não consegue dar uma solução perfeita, nem a psicologia, nem Eu acho que a pessoa tem que parar de esperar isso também. Exatamente. Né? Ela precisa parar. Rebaixar as expectativas. E nem é o nosso importante. propósito aqui dar uma resposta pronta, faça isso, até porque a Exato. gente não tem todo o conhecimento da história, tem um parágrafo aqui, né? A Exato. gente quer despertar algo para as pessoas pensarem, olha, acho que esse é o caminho, acho que eu posso Isso que a pensar. Simone falou é muito verdade. Você está lidando com consequências de decisões. Sim. Às vezes eu tomo decisões, eu não gosto da consequência e eu quero apagar tudo. Não dá, gente. Bem-vindo ao mundo adulto, realidade. Você escolheu, você está colhendo essas consequências. Vamos lidar com o menor dano Exatamente. possível. Administrar, até mesmo para que os filhos, quem sabe, peguem o melhor de cada coisa, né? Para que os filhos você consiga orientar o seu filho ali para que ele vá absorvendo o melhor da mãe, o melhor do pai, o melhor dessa orientação religiosa, o melhor da outra, né? Afinal de contas, os maduros são os adultos, né? Os que deveriam pensar, tomar as decisões corretas e proteger as crianças, né? Mas nem sempre a gente é maduro, né? A Exatamente. gente age por impulsos, pela história que tem na E vida. a gente vai transmitindo essa herança emocional também, né? Eu não discutia a relação, eu não falava, meu pai era caladão, eu também não discuto, minha mãe gritava demais, então e a gente vai E vai jogando para debaixo dos panos. e vai botando debaixo do tapete. Bom, a gente vai, eu quero já agradecer, mas eles vão voltar, tá? Eu sei que vocês estão gostando, já está chegando um monte de pergunta. A gente vai voltar aqui com vocês, mas eu já quero agradecer, que vocês já começaram a elucidar muita coisa aqui pra gente desses nossos relacionamentos, às vezes disfuncionais, né? Às vezes a gente se relaciona e a gente lida com isso de forma disfuncional. Simone, Evandro, que solução tem quando a gente está casado e a gente já entendeu as diferenças? Quer ver uma coisa simples? Eu e Bertotti. Bertotti gosta de dormir mais tarde, ele dorme pouco, tá tudo bem. Eu sou a pessoa que dorme às 8 da noite, estou aqui sofrida às 9. E acordo cedo. Como é que a gente concilia diferenças de um para o outro? Ele estava lá, pastor Felipe, focado nos estudos, queria estudar teologia, tal. Poxa, ela se sentindo abandonada. Tirou ela da Tirou ela família. da família, da cidade, levou para um lugar pequeno e tudo mais. Como é que a gente concilia essas diferenças no casamento, O que Evandro? eu sempre falo para as pessoas que eu atendo em terapia de casal é que a interpretação dos fatos muitas vezes é afetado pela força do vínculo. Então isso é muito interessante porque às vezes a gente olha os defeitos do outro demasiadamente, mas justamente porque o vínculo já está quebrado. E aí, às vezes, as pessoas vêm para a terapia e perguntam assim, será que é possível restaurar? Como que eu vou restaurar? Eu não consigo mais ver qualidade, eu só vejo defeito. E aí a gente restaura como? Melhorando a força do vínculo. E aí a gente, então, entende que o diálogo, retomar algumas atividades que se fazia lá no passado, aquilo que se gostava, né, de fazer. E aí a gente vai vendo que essas diferenças, como, por exemplo, o horário de dormir, às vezes alguma coisa na gestão da casa, alguma rotina diferente, isso se torna pequeno pelo valor que existe entre a troca de um vínculo afetivo. E a gente tem que lembrar que uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de uma relação conjugal, é o vínculo.
é o vínculo. E um casamento, ele vale a pena quando o vínculo é profundo. Quando o vínculo não é profundo, aí começa espaço para você olhar para outras pessoas fora do casamento, para você olhar os defeitos, porque o vínculo, ele já não é o que compensa mais, o que é a Essa ligação é conexão. frágil demais. Né? Exatamente. Mas às vezes a pessoa concorda com isso, e Simone, tem até um comentário aqui, que vocês colocaram aqui, assim, ó, o meu marido, ele aceita, ele concorda. Não, beleza, é isso mesmo, vamos... Mas não faz. Não mantenha o Não acordo, mantém né? o acordo que foi feito. Você já viu aquela história? Eu vou falar na tua frente aquilo que você quer escutar, mas no fundo, eu penso diferente. E é nessa hora, por isso que eu gosto muito daquele triângulo, 1 mais 1 são 3. É diferente, gente, no relacionamento é diferente. No caso dessa situação que a gente viu, esse estudo de caso desse casal, ele estava muito focado na vida pessoal. O Bertotti Só trouxe nele. bem isso. E tinha uma questão espiritual ainda envolvida que fazia com que ele reforçasse a questão, o vínculo da vida pessoal. Mas espera aí, o mesmo Deus que está pedindo para ele ser pastor, deu um Criou casamento a para família. ele, exatamente. Então, é justamente isso, eu preciso construir. E sabe o que me chamou a atenção? Eu estava observando agora o relato, começou a ter desrespeito. E é exatamente o que Evandro Agressividade, trouxe. né? Se eu não invisto na conjugalidade, se eu não invisto nesse terceiro aspecto, e dentro da terapia conjugal, a gente vai estar olhando para o relacionamento. Como é que esses dois estão investindo nesse relacionamento? Se não tem vínculo, eu sinto informar, eles ficam vulneráveis. E uma outra Exato. coisa que a gente vê acontecer é assim, quando as pessoas se unem porque existem objetivos convergentes. Então, as pessoas estão dentro da mesma faculdade, se encontram e se gostam. Estão dentro do mesmo trabalho, se encontram e se gostam, né? Tem algo Ou dentro comum. da mesma igreja, do ambiente ali que faz aquele vínculo e tal. O tempo vai passando, as pessoas mudam de trabalho, as pessoas saem da faculdade, as pessoas vão para... convivem com outras pessoas. Essas outras pessoas vão mudando os indivíduos que estão naquele casamento. Só que o cônjuge não participa dessa transformação porque a influência veio de um ambiente que só o marido convive, que só a esposa convive. E aí você vai vendo que os objetivos, eles passam a ser divergentes. Aquilo que era convergente se torna divergente. Aí os problemas se avolumam de uma Exatamente. forma. O nosso chat, Evandro, tá bombando de perguntas. Eu quero fazer aqui. Então vamos lá. Simone, olha só, como lidar com um cônjuge que é calmo, mas é provocativo? Ai, gente, isso é dos piores, porque tira a gente das tamancas, me dá uma raiva. Ela é explosiva e quando ele Aham. cutuca, então explode a bomba. Aí ele fica de bonzinho e ela que é a louca. E aí, Acontece isso, gente. É só lá em casa, mentira. Acontece isso aí, fica um provocando, não, mas não fiz nada, dá aquela patadinha, daí vai lá o outro, explode, fica todo mundo contra. sim, mas eu não sei se ele é calmo. Ele é o que a gente chama de vulcão que implode. Ele está aparentando uma calmaria, mas internamente ele está implodindo. E aí, ele é muito perigoso, porque o que acontece? Ele vai guardando munição. Ele guarda munição. E aí, depois, ele junta terceira e quarta geração. Ele vomita. Porque é isso que acaba acontecendo. Eu vou guardando, 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 e depois eu solto. E ele está soltando como? Por meio da provocação. Porque ele sabe o que tira ela do sério. Isso é muito perigoso, porque a gente já começa a ver um Isso é o que a relacionamento. gente chama de passivo-agressivo? Sim, mas no caso dele, ele está sendo muito intencional, né? Porque assim, eu não vou explodir, eu não sou o louco da história, a louca da história é ela. Mas eu sei como colocar ela nessa posição da loucura. Eu Então, preparo o caminho para a explosão. exatamente. E aí nós estamos falando de um relacionamento que ele está tóxico, E é tem perigoso. uma coisa que as pessoas elas não prestam atenção. Que isso que a gente está falando aqui nesse ponto tem a ver com inteligência emocional. E às vezes a gente acha que inteligência emocional tem a ver só com autocontrole, de tipo, não, eu vou cuidar das minhas emoções e eu vou controlar a mim mesmo. E não é bem assim. Um dos pilares na inteligência emocional tem a ver com a empatia e com as habilidades sociais. E às vezes uma pessoa que se comporta de uma maneira tão fria, tão analítica, tão observadora, é uma pessoa com muita inteligência emocional e que está analisando aquele que está falando, falando e reclamando, e a pessoa está ali observando as movimentações dos sentimentos do outro, está ouvindo as palavras, tudo, e como a Simone falou, guardando munição para isso. E depois joga, manipula, joga essa situação contra, né? Então, a gente sempre tem que ficar muito atento
com aquela coisa de a gente ficar vivendo no piloto automático. A gente tem que se questionar. Será que o meu pensamento é correto? Será que eu não posso pensar de forma diferente? E eu sempre digo, desconfiar das próprias certezas, né? Será que existe um mundo que eu não estou enxergando? E é quando a gente sai fora da caixinha, olha pra gente, como que você se olharia se você estivesse fora dessa situação? Essa posição a gente sempre precisa assumir para conseguir identificar coisas que aparentemente pode ser que a gente esteja certo. Autoconhecimento, né? Quando a gente Exato. se conhece, a gente sabe como lidar com a gente mesmo. Eu e a Fábia, a gente passou por essa fase de ter problemas por não se conhecer. Quando a gente casou, quer dizer, até hoje ela fala bastante e eu falo pouco. Gente, vamos aproveitar que a gente tem 2 terapeutas aqui, amor. Vamos resolver Mas me umas incomodava quando a gente estava numa roda de amigos e ela manipulava toda a conversa. Não, é que manipulava, amor. Eu sou baiano. Deixa eu falar a minha visão, vai. Você analisa daí que eu analiso daí. Exato. É que tá parecendo uma coisa meio maniqueísta, assim, né? Ela manipulava. Não era assim, gente. E aí, isso me Tem a incomodava. necessidade de exposição. Isso me incomodava muito, porque a gente estava numa roda de amigos que às vezes eram todos meus amigos, mas ou começaram comigo e depois se expandiu, e só ela falava. Eu dizia, calma, querida, deixa os Não, ele não outros falava. falarem e eu também. E a gente começou a ter problemas com isso. E eu ficava chateado, não falava, ficava, enfim. E depois de um tempo eu fui me conhecendo. Eu sou mais tímido. Eu não chego numa roda E contando não piada. é defeito ser tímido. Ser tímido. Exato, não é um defeito você chegar lá e ter que fazer todo mundo rir. Né? E ela fazia isso e eu não. E aí eu fui me conhecendo e eu também fui parando de querer competir com ela aparecendo. Não, ela tem o dela, eu tenho o meu, mas isso foi o quê? Um processo de autoconhecimento que todo mundo precisa passar, né? E aí você percebe que nessa hora você estava querendo mudar algo que está na essência dela. E aí nessa hora a gente começa a falar de desrespeito. Você não estava percebendo, Claro. mas porque uma coisa é ajuste para a relação. Outra coisa é quando eu começo a mexer na essência. Então, o Bertotti ele é mais introspectivo, ele é mais reservado e está tudo bem. E aí Não é reservado. E a gente chegou nesse ponto. O Bertotti é uma pessoa que ele é mandão em casa, ele é líder, né? Mas ele não é expansivo como eu sou. Então, até a gente chegar e entender isso, nossa, a gente está brigando por um território que nem é o território que você quer ocupar. E exatamente. tem uma coisa que é recorrente, eu vejo com muita frequência. As pessoas começam a namorar buscando algumas características que tornem a relação pacífica e amistosa. Então, às vezes, você tem uma mulher com uma energia mais alta, como a da Fabi, e às vezes um homem com a energia um pouquinho menos expansiva, como o do Rodrigo aqui. E aí, o relacionamento se une, o casal se une ali, porque isso é amistoso, é pacífico no namoro. Quando entra no casamento, às vezes a mulher começa a falar, nossa, mas ele não lidera, nossa, que não é o caso, né? Porque você falou que em casa era líder, tudo, mas tem situações que a mulher às vezes começa a ficar com vazio e perde admiração pelo marido. Exato. Mas ao se unir, essa era uma das características que ela procurou. Por quê? Porque aí ela dominava na época isso trazia paz para a relação, só que depois a mulher começa a pensar, nossa, mas ele não faz nada, mas É um ele não se banana, positor, é um banana, a gente ouve coisas desse tipo, entendeu? Porque tem muito a ver com a história também. A mulher às vezes escolhe o marido baseado no pai ou numa história que teve lá na Ou infância, fugindo né? disso, né? Mas Que é até o próximo caso, né? é justamente isso que Fala você aí. estava falando sobre isso. Porque às vezes tem um homem aqui comentando, falando assim, ó, eu prefiro às vezes ficar calado para evitar briga. Que a minha esposa nunca tá errada. Ela nunca... Gente, é porque a sua esposa não erra, entende? E ela nunca aceita que tá errada, então eu prefiro estar errado do que brigar. Só que isso está me fazendo mal. Sim, porque na verdade é o que a gente está dizendo, o conflito está lá. Nada está sendo feito para Resolveu o resolver. conflito. E eles estão meio que ficando de mal. Aquele ficar de mal não significa você ficar emburrado. É simplesmente, não vamos falar sobre Se isso. afastar um pouco. Ficar de mal é ficar mal. E é o que está É o acontecendo que tá com acontecendo ele. Ele fala, eu prefiro não brigar, só que isso tá me fazendo E mal. aí, ao invés do conflito ser uma situação que vai ajudar esse casal a subir um degrau, esse conflito está começando a colocar um muro. E quando eu falo muro, não é para cima, é largo. Começa com 2, 5, 7 metros, depois não tem mais como pegar a mão. É triste demais. quando a E gente eu vê fico isso. vendo nos relacionamentos, a gente, por muito tempo a gente trabalhou com aconselhamento de casal, e mesmo porque a nossa própria história foi de muitos conflitos, nós somos bastante diferentes, né, amor, em muitos aspectos. E
A gente demorou para ter filho, então a gente teve tempo assim para brigar sem filho, né? Quando se era, eu já estava tão exausto que não. Mas o que a gente percebe é que as pessoas não querem enfrentar o desconforto de falar. Sim. Sabe, a gente teve que ter essa conversa. O Bertotti de dizer, eu gosto de mandar. E eu digo, eu gosto de aparecer. Beleza, então? Beleza, então? Manda, outro aparece. Exatamente. E a gente tem essa dinâmica assim muito definida. Estar aqui na frente das câmeras com vocês não é a coisa mais confortável do mundo para ele, mas estar liderando uma conversa é. Estar aqui só para bater o papo, só pela festa é gostoso para mim, mas eu não tenho necessidade de mandar o tempo todo. Essa conversa que eu acho que é desconfortável. Mas como é que a gente faz para ter essa conversa? Então, aí é nessa hora que eu digo, a gente precisa investir em intimidade. Não dá pra gente ter conversa difícil se esse casal está distante. Então, o que vocês gostam de fazer juntos? É isso. Esse é criar um ambiente favorável para diálogo. Sabe o que vocês me fazem lembrar nessa hora? A Esther. Lembra da rainha Esther? Teve um primeiro jantar. Ela falou com o rei naquele primeiro jantar? Não. Porque ela sabia que aquele ambiente não estava propício para. Ai, Aí tem o segundo jantar. E ela percebe que o ambiente está favorável. Sabe o que eu digo? Melhor hora para conversar, de manhã cedinho quando acordam. Tá tudo baixinho, nível de cortisona, cortisol, adrenalina, noradrenalina, tá tudo baixo. Vai demorar um pouquinho a começar a aumentar essas tensões aí. O casal quer conversar, quer fazer uma DR 10 horas da noite, gente. Não é hora. A hora que tá na adrenalina, a hora E que às tá no vezes nível... como, né? A gente percebeu muito ao longo da nossa experiência, são 19 anos casados, a gente, não é um dia, que, por exemplo, eu sou muito ferina nas palavras, mas eu não queria magoar o meu marido. Ele é a pessoa mais importante do mundo para mim. A gente fala isso para as crianças, porque às vezes elas não notam, né, amor, que nós somos o mais importante, elas acham que são elas. A gente precisa dizer, amor, aqui, ó, papai e mamãe vem primeiro, meus filhos ficam meio assim. Mas eu pensava, eu não quero magoar o meu marido, e eu sou boa na argumentação, eu posso feri-lo, e aquilo talvez nunca mais volte. Eu comecei a escrever. As nossas maiores DRs, as mais importantes da nossa relação, Foram escritas. Ele recebe um e-mail meu até hoje, dá uma tremedeira no moço. Mas porque a gente precisou encontrar formas Sim. de ter as conversas difíceis, mas respeitando o outro, a Sem forma criar do mais problemas, né? É. E aí é Aumenta nessa o hora problema. que a gente vê razão e emoção. A escrita é razão nessa E hora, assim, Fábio. Às vezes sabe as qual- pessoas são inconsequentes com as palavras, né? Sim, exato. E às vezes a gente vê que algumas palavras, elas demoram uma vida para cicatrizar, às vezes, no coração. E eu já vi pessoas, assim, em situações de falar coisas e depois falar, mas não era bem o que eu queria dizer, mas no coração do outro aquilo ficou cravado, né? Então tem que tomar sempre... Você falou de uma palavra aqui, a gente está quase no final, gente, mas você falou da palavra, me chamou um dos comentários que estão no chat, tá? A Darleide falou antes sobre as feridas, né, com pai, com mãe, e essa moça colocou assim, a minha mãe falou que era falsidade minha dizer que eu a amava, e eu nunca mais consegui falar isso. Pesado. Ela tinha uma vida corrida, trabalhava muito para criar 2 filhas sozinhas, porque meu pai e meu avô nos abandonaram. Uma palavra, a mãe dela disse assim, é falsa, você não me ama coisa nenhuma. E ela nunca mais Conseguiu dizer eu te amo. Feridas emocionais, tá vendo? Mas daí como é que a gente supera? Hoje ela não consegue falar. Então, aí é nessas horas que eu digo, se eu não consigo sozinha, vai em busca de ajuda. Não brinca com coisa séria. Você está levando uma vida ruim porque você está com feridas e você sozinha já não consegue mais resolver. Então, vai em busca de pessoas que vão te ajudar, vão te instrumentalizar para que você possa começar a desfrutar de uma vida mais leve, sem essa bagagem, essa herança que não é herdada, ok? É uma herança que foi habituada, você foi habituada a viver dessa forma. E está na hora de você mudar essa história. Você não está conseguindo sozinha? Busque ajuda e você vai começar a mudar essa história.